Achei lindo você falar de literatura fazendo literatura. O que você fez aí foi criar um texto. Você tinha alguns elementos da realidade e desses elementos da realidade você criou teu texto. Ou seja, Leonardo da Vinci existiu, Verrocchio existiu, o pai do Leonardo existiu, e você foi falando dessa relação dos dois. Então você ensinou arte para a gente, né? Eu nem sabia que Verrocchio existia. Eu aprendi que Verrocchio existia, que morava em Florença e que fazia escultura com movimento e que isso era dificílimo, e ele estudou física, né? Do jeito dele, e que ele foi o mestre, ele foi o caminho, ele foi a passagem, ele foi o tronco que possibilitou que o Leonardo da Vinci florescesse tal como ele floresceu, né? O tronco fica esquecido, os frutos não. E o que você mostrou é que o tronco não precisa aparecer, ele só precisa possibilitar que os frutos apareçam. E eu achei isso muito, muito lindo, sabe? Percebo das aulas do Ian é que assim, a gente tá o tempo inteiro no modo reflexivo. A gente sai de toda aquela dinâmica de aula e tá sempre pensando aí, tá falando uma determinada situação, você vai lá, fala caramba, né? Vai acompanhando, mas é sempre nesse modo. Não tem modo on, modo off, né? O modo é reflexivo. A gente está sempre ali pensando, está no pensamento. Um ano, né? Com 2 semestres de aprendizado, de navegação aí nesse modo de pensar. Eu queria desse ano era me exercitar, que é estranho para mim. Eu também sou mais pragmática e acho que foi muito bom ter feito essas freadas. Esses nossos encontros são freios, né? Leva a gente para perder a velocidade, assim. Eu achei que foi muito bom. Aprendi muito também. Muitas vezes saí daqui exaurida, porque de dificuldade mesmo para acompanhar esse pensamento, para acompanhar tanta vagarosidade, talvez. Muitas vezes eu saí daqui com dor de cabeça. Mas eu, assim, não me arrependo nem um só minuto. Um termo que a gente costuma usar muito pelas redondezas daqui é sensibilidade. E eu confesso que quanto mais eu pratico escrever, quanto mais eu pratico desenhar, quanto mais eu fico lendo sobre as vidas dos artistas, menos eu acredito nisso. Menos eu acredito nessa noção, nessa expressão. Mas, enfim, né, para condensar, eu repito a ideia. Né? Por exemplo, quando você lê um poema, você diz assim, esse poeta é sensível. Né? Dito de outra maneira, você pode dizer que esse poeta ele consegue capturar a experiência e demonstrar para aquele que olha a coisa de outro modo ou um outro modo de se relacionar com essa coisa. E isso acontece em vários lugares, né? Acontece em livros, filmes, desenhos, pinturas, esculturas, monumentos, mangás, quadrinhos, séries, artesanato, música, teatro, enfim, arte. E a arte anda por aí mesmo, na minha opinião. Ela captura. Ela captura no sentido de capturar o observador, né? Quanto no sentido de capturar esse ver do artista. E como disse o James, né? O artista ele não é pago pelas suas obras, né? Mas pela capacidade que ele tem de ver. E falando em capturar, abstrai. Né? Eu quero dizer, volto em abstrair. Eu deixei de contar essa parte propositalmente. Porque o psicólogo, por exemplo, ele também abstrai. Ele abandona certas formas de ver para poder se concentrar em outras coisas. Ele escuta a música e se afina com ela na tentativa de não ter a atenção dele assaltada por certos saberes. Eu poderia dizer certos doxas, sei lá. Algum filósofo deve chamar isso de suspender. Não estou tão certo disso. Mas
Se você buscar a etimologia da palavra abstrair, você vai descobrir outras coisas interessantes. Como todo exercício de busca etimológica, né, você vai encontrar vários sentidos no caminho. Mas abstrair, ela vem do latim abstracts, que é partícula passiva de abstraho, que eu confesso que não sei como se diz, mas sei como se escreve. E esse abstraho, em inglês, ele é escrito como draw away, né? E aí, no contexto da aula de hoje, tem que fazer uma pausa para respirar. Porque esse draw away não é literalmente o que pode parecer ser. Né? Esse draw away está entendido de várias formas, como afastar, remover, capturar. Capturar é draw away. E, sem tentar fazer piada, né? Mas no sentido literalmente figurado da coisa, draw away também pode ser entendido como desenhar. Essa captura que se afasta de algo pode se traduzir em um desenho. Como eu já disse quando citei o Paulo, né, o francês lá de nome difícil. E eu repito citando de novo. Ele fala: o artista avança, recua, debruça-se, franze os olhos, comporta-se com todo o corpo como um acessório de seu olho. Torna-se por inteiro órgão de mira, de pontaria, de regulagem, de focalização. E tem outro pintor, outro James, esse está vivo, eu gosto dele também. Quando ele descreve a relação dele com a pintura, ele diz o seguinte, e aí eu cito, ele fala: na maior parte das vezes, quando eu pinto, eu sinto que vejo 100 plantas para cada uma planta que eu pinto, e 100 detalhes para cada um detalhe que eu incluo na pintura. Tudo que eu estou fazendo é pintando algumas amostras de diferentes texturas e áreas, ao invés de representar absolutamente toda a realidade que eu vejo na minha frente. Mas para mim, essa é a magia da pintura. Esse tentar capturar algo do mundo e apresentar em uma forma que outro alguém pode diferenciar. Richard Feynman, o grande cientista, uma vez disse que madeira é também uma forma, representação da energia da luz do sol. E para mim, a pintura é isso também. A pintura captura o calor e a luz do sol e permite que outras pessoas experienciem essa luz em outro tempo e lugar. E o intermediário entre a captura dessa energia e aquele que é capturado pela imagem do quadro é o artista, né? Porque esse abstraho, né, é formado por termo abs, longe, afastado, distante, e o termo traho, que é puxar, capturar, draw. Então, abstrair é um tipo de ver que se permite caminhar por essa ambiguidade, assim. O que eu quero dizer é que ver caminha por essa ambiguidade, né? Esse afastamento que se aproxima, se preferir, esse dizer sim e não às coisas ao mesmo tempo. E para mim, que concorda com esses dois James, um vivo e um morto, né? Meu Deus, né? Alguém que concorda com Van Gogh também, o que o artista, e aí eu posso dizer também, o que o psicólogo vende, não é a obra dele. Porque, afinal, o psicólogo não tem obra física nenhuma para mostrar. O que o psicólogo vende é o ver dele. E o ver de artista, o ver da clínica, pelo menos dessa clínica que eu tento me aproximar, é aquele que é capaz de notar as rugas da mão de uma mãe. Ou que é capaz de se aproximar do luto de um pai que perdeu um filho. Ou ouvir o sofrimento no silêncio do outro. Ian, como você consegue fazer uma coisa assim tão sensível? Me explica. Eu achei lindo demais. É o que eu estava falando, né? Como pode um menino, porque o Ian é um menino, ter tanta sensibilidade para coisa, gente? Eu não sei, eu estava conversando, a única coisa que são duas coisas, né? Eu acho. Eu chamo de, não chamo porque eu não criei a palavra, ela já existe, mas é serendipidade. São coisas que não tem, são coisas que acontecem e não tem tipo causa ou motivo, também não tem valor em si, mas por alguma razão ela se torna algo grande depois. É um tipo de conhecimento desse tipo. Então, quando eu era adolescente, eu joguei um jogo de videogame que ele se passava na Florença do século XV. E você encontra com o Leonardo no jogo várias vezes. Ele te ajuda e tal. Leonardo era um cara muito gente boa. E eu me interessei muito por ele na época. E comecei a estudar. Aí passa todos esses anos e eu tenho essa informação agora. E aí aparece uma coisa dessa.
A coisa é tão sensível que até as marcas dos dedos, uma coisa que para mim era inimaginável. Eu achava que uma obra de arte jamais tivesse a marca dos dedos, assim. Muito bom. É. Ele ficava todo sujo, ele se mesclava com a obra de arte. E aí, eu falar isso, parece que... Eu vou falar agora, parece que é prepotente, né? Mas outra coisa que eu acho que ajuda muito é que eu leio bastante. Eu tô aqui no meu computador e na minha frente está o meu guarda-roupa. E no meu guarda-roupa não tem roupa nenhuma, só tem livro. E aí eu comentei isso com alguém e ela falou, é que você se veste de livro, então. Então, várias serendipidades dessas também estão nos livros que eu leio. Mas se eu conseguisse explicar isso que acontece com vocês, eu nem sei o que é, eu acho que eu não ia conseguir fazer, eu acho que eu só faço porque eu não sei. E é muito difícil a gente estar nesse lugar, porque a gente está na contramão do que o mundo diz para a gente fazer, né? O que a gente tem que fazer. Então, eu acho que é por isso que eu me emociono, viu, Ian? Porque eu me encontro, né? Me encontro num lugar que faz sentido, e aí as emoções vêm à tona. Eu te entendo, viu? A hora que você encerrou ali, eu fiquei que eu não sabia como me sentir. O silêncio disse tudo. Nossa. Né? A gente ficou sem saber o que dizer. Foi. Desses encontros, eu gosto muito, né? Gosto muito de vir, gosto muito de acompanhar você. Não é uma reflexão fácil, né? Acompanhar você não é uma tarefa fácil. E eu me dou conta de que eu saio cansada, porque você, o teu modo, né, de encaminhar o grupo assim, o tempo todo tem que pensar. Você não dá nenhuma, às vezes você nem indica dar. Então, eu saio cansada, fico cansada. Mas eu gosto, eu tenho gostado muito. É bom, é diferente, né? Não é nada pronto, a gente tem que pensar. Gosto das tuas histórias, elas me encantam, muitas me encantam. E está sendo muito positivo, estou gostando bastante. O passeio que você faz, eu consigo te acompanhar, né? E muitos ficam muito vivos na minha cabeça, né? Na minha mente por um bom tempo. Já falei no outro semestre, para mim eu compartilho do que a Bernadette falou, é cansativo, é difícil, mas é bom ao mesmo tempo, é aquele cansativo que é bom, porque tira a gente do comum, assim, do que a gente está acostumado. Eu acho que eu falei isso da outra vez também, que eu estava muito acostumada com aulas didáticas, assim, não que essa não seja, mas, assim, muito certinha, sabe? Isso é isso, isso é isso, isso é isso. E aqui não, aqui a gente tem que ir pensando, a gente vai caminhando com você e vai refletindo com você. E tem vezes que eu paro e tenho que voltar porque eu me perco, porque eu já sou meio assim mesmo, e aí eu me perco, eu tenho que voltar, às vezes eu tenho que assistir de novo. Mas é um exercício para mim, porque a clínica é assim, né? Nem sempre a clínica é assim, a gente tem que ir caminhando junto com o paciente. E não vai ser isso, é isso, isso é isso, isso é isso, agora vamos falar disso, vamos tirar essa caixinha e falar, não é. E, nossa, todas as aulas têm me ajudado muito, assim, no exercício da clínica mesmo. Eu falo isso para todo mundo. Em janeiro, em fevereiro, quando a gente começou, eu era uma pessoa, agora eu sou completamente outra, diferente. Eu devo isso muito a essa aula e todas as aulas do IFE. Ana estava falando da forma como ela vê, como você fala, e eu super já fui concordando. Porque realmente, a forma como você fala marca. Não sei se é porque você vai... É como se você fosse navegando, assim. Então, eu estou gostando muito dos encontros. Como eu falei da primeira vez que eu apareci, o que eu estava buscando era
entrar num lugar de mais reflexão, que eu pudesse me sentir mais inspirada, que eu pudesse navegar aí num lugar mais poético, digamos assim, porque o dia a dia está muito cru, está muito, né? E eu não tinha um espaço para pensar desse jeito mais reflexivo. Então, eu estou gostando muito. Ouvindo Caroline, Teonila e Sandra falando, eu fico muito feliz, porque eu penso que a clínica que a gente quer fazer e que a gente tem lutado muito para isso, é essa clínica que abra o psicoterapeuta para o caráter sensível da existência. E a Caroline falou isso, né? Eu quero me abrir para a clínica, não é nem aprender, porque isso não é aprendizado. Isso é saber como sabor, né? É saborear, é aquele saber de quem vê a coisa e a coisa ilumina, a coisa traz satisfação, né? E é isso que é o nosso grande projeto do IFE, é justamente poder formar psicoterapeutas, não no sentido de formação, que é o sentido originário, né? Aprendi isso, o sentido comum. Não, é formar no sentido no sentido de se abrir mesmo para a situação, né? No sentido de ter com a clínica outra relação. Então, quando eu vejo vocês interessadas, e a Caroline falou muito bem, eu quero aprender isso. Eu quero aprender, que não é bem esse aprendizado, mas eu quero me tornar, abrir minha sensibilidade, ou meu sensível, que eu gosto mais, porque não é da ordem do biológico, é da ordem da existência, né? Da experiência. E é isso que esse grupo quer, e acho que o Ian faz com uma propriedade, entende? Que ensina a gente, faz a gente se abrir. No início é meio difícil, mas depois você vai se encaminhando.